11h31, Vinícius Bueno tá aqui ao meu lado, para minha satisfação. E aí, Vini, como é que tá o feriado, hein? Tudo bem, Agostinho Teixeira, grande abraço pra você, pra todo mundo que nos acompanha. Feriadão só começando, eu estarei de folga no feriado, porque trabalhei no último. Trabalhei na Páscoa. Sabe de uma coisa? Você tá parecendo... Eu tenho um amigo... Eu não vou citar o nome. Cita. Não, vai. não vou citar. Seja indelicado. Não vou citar. Você que eu cito? Não vou citar. Não vou citar, mas tem uma pessoa da nossa convivência... Ele defende a tese que é o seguinte: no feriado que você tá de folga, ele deixa o despertador para tocar no mesmo horário. Para ele ter o prazer de ver o despertador tocar, ele acorda e ele lembra que é feriado e desliga o despertador e dorme. E é uma sensação boa, não? Eu sei, eu acho meio louco isso, né? Eu acho meio maluco. Você estraga o seu sono num dia que você podia dormir, mas para ter esse prazer de saber que naquele dia você não vai trabalhar. Não é. Tá parecendo isso. Você veio pra cá pra dizer que tá de folga, viu? É quase isso, viu? Porque no último feriado eu trabalhei, nesse estou de folga, mas como a gente definiu a escala das entradas da madrugada e eu dei o ok pra este dia, né, de hoje, essa quinta-feira, voltar atrás também é complicado. Então, como eu me comprometi com todos os colegas, falei, vou na madrugada, faço as entradas do esporte logo cedo, mas depois sorte folga. Nossa, né, Rafael? Pô, sorte nossa. Olha, ontem, essa história de transmitir jogo, eu como torcedor fico enlouquecido. Você não sabe mais onde passa nada, né? Muito streaming, né? É muita coisa. E você tem que assinar todos, né? E aí não dá, né? Não dá salário que dê conta disso. Ontem eu desisti. Eu falei assim, eu não quero nem saber Juventude e São Paulo. Não quero saber. E até foi bom. Pelo que eu vi depois dos grupos aqui, foi bom que eu só vi o resultado final, porque parece que foi feio o jogo. Aliás, jogo feio. Não sei, o Corinthians 1-1 também. Acho que não tivemos jogos muito bonitos ontem não, né, Vini? E o jogo que causava o maior frisson e a maior expectativa acabou decepcionando um pouco pelo placar. O jogo até foi interessante, eu tô falando do único duelo de ontem no Campeonato Brasileiro, porque tivemos grandes jogos também na Copa do Brasil. O jogo do Brasileirão no Maracanã, para 70 mil flamenguistas entre Flamengo e Palmeiras, dois postulantes ao título, favoritos ao título, acabou ficando no 0-0, mas foi um jogo interessante, tá? Não foi aquele jogo com 40, 50 chances criadas, mas foram pelo menos duas grandes chances para cada lado, com os goleiros trabalhando demais, e foi um jogo muito tático, muito estudado, com algumas boas oportunidades e esse placar final de 0-0. O Flamengo, com isso, 5 pontos somados em 3 jogos, tem 2 empates e 1 vitória. E o Palmeiras até aqui sem vencer nos 3 primeiros jogos, nas 3 primeiras rodadas. 2 pontos conquistados apenas, 2 empates e 1 derrota. Lembrando que já neste sábado o Palmeiras volta a campo para um clássico contra o Corinthians na Arena Barueri. O Timão entrou em campo ontem para jogar em Londrina, na Arena do Café. Jogo contra a equipe da Portuguesa do Rio de Janeiro. O mando era da Lusa, o Corinthians jogou fora de casa, mas essa questão, né, de você ser um time pequeno, ter um estádio acanhado, jogar contra um gigante, e aí muitas vezes o dinheiro fala mais alto. Você vende o mando de campo, leva para uma outra cidade para ficar pelo menos com a grana. E a Luzinha do Rio de Janeiro até abriu o placar, fez um primeiro gol com o Cafu, que se emocionou demais depois, porque acabou de perder recentemente um irmão. Fez o gol, dedicou para a família, em especial para a mãe, e nos minutos finais do primeiro tempo o Jô acabou empatando. O seu São Paulo poderia estar lamentando muito mais o resultado, tá? Essa é a grande verdade. Empatou fora de casa com o Juventude 2-2, mas poderia estar lamentando muito mais porque o time de Caxias abriu o placar e ampliou ainda, chegou a ficar com 2-0. Pita e Oscar Ruiz fizeram os 2 primeiros gols e depois o tricolor do Rogério Ceni, que também poupou muitos titulares, assim como fez o Corinthians, empatou com o Arboleda, ou melhor, diminuiu com o Arboleda de cabeça e o Reinaldo de pênalti, praticamente nos apagares ali das luzes, né? No último lance do jogo, o Reinaldo acabou empatando, um resultado interessante pelo que foi o jogo. Diferentemente do Santos, que jogou na Copa do Brasil ontem contra o Curitiba, perdeu por 1-0, o Peixão para mim foi prejudicado. Teve um pênalti não assinalado a favor da equipe da Baixada. A gente sempre lembra e critica, não tem VAR na Copa do Brasil, né? E o Curitiba venceu por 1-0 o gol do Aleph Manga. Só passando aqui rapidamente os outros resultados de ontem da Copa do Brasil, caso você queira comentar um deles. O Goiás saiu na frente em casa, mas perdeu de virada para o Bragantino por 2-1. O Atlético Paranaense venceu o Tocantinópolis, também fora de casa, por 5-2.
Galo Mineiro, mais uma vitória tranquila, com enorme facilidade, 3-0 contra o Brasiliense em casa no Maracanã, ou melhor, no Mineirão. O Fortaleza venceu a vitória por 3-0 e o Ceará ficou na vitória por 2-0 contra a Tombense fora de casa. O outro jogo que eu assisti ontem, e eu tô muito curioso para ver o que será dessa temporada, foi o do Botafogo. 3-0 contra o time de Ceilândia. Esse jogo foi no Mané Garrincha, em Brasília. 3-0, ainda sem força máxima. E esse time com cara nova e com dono novo, o John Textor, promete bastante. Verdade, é um dos atrativos desse ano aqui. Agora é o seguinte, né? O palmeirense não tem com que se preocupar, eu acho. Esse início, né? 2 pontos só, né? Mas acho que não é para se preocupar. Vai brigar lá em cima, não há dúvida nenhuma, com o Atlético Mineiro, com o Flamengo, sei lá, mais algum que apareça. Mas esses 3 seguramente vão disputar tudo esse ano mais uma vez. E só para lamentar, você falou rapidinho aí, não tem VAR, né? Copa do Brasil, que é milionária, paga muito bem, né? Não é possível, a gente não dá para conceber mais nenhum torneio sem VAR. Com erros e acertos, eu tenho muitas objeções ao VAR, não ao VAR em si, mas a forma como ele é usado, né? Particularmente no Brasil, nós temos algumas distorções, eu acho, mas não dá, né? Um torneio importante desse, sem VAR... E mais, além de você questionar, né, a maneira como o VAR é utilizado, eu acho que o ponto crucial não dá para o VAR entrar no meio do caminho na competição. Lógico. Por exemplo, as próprias competições da Conmebol, durante a fase de grupos não precisa, depois no mata-mata a gente coloca. E quantos ficam pelo caminho por conta de erros, né, nesses primeiros jogos ali, quando só 4 times disputam para avançar para as oitavas de final? O mesmo vale para a Copa do Brasil, um evento milionário. Já não dá mais para a gente colocar na conta de é difícil instalar o VAR em cada estádio. Não, hoje você tem uma central, os jogos, por exemplo, do Campeonato Paulista, todos tinham a sede na Federação Paulista de Futebol, e o mesmo deveria, não é poderia, deveria ser feito também pela CBF. Assina embaixo. Vini, sou seu fã, hein? Valeu, eu digo mesmo. Bondade sua. Valeu, Vini.